Bom, olá pessoal. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre duas das técnicas que vão fazer você mudar a sua ideia sobre segurança do trabalho. Meu nome é Ricardo Ribeiro. Eu espero que esse nosso bate-papo de hoje contribua aí no dia a dia de vocês enquanto responsáveis pela área de segurança. Tá certo? Bom, muito se fala sobre cultura de segurança, né? E como isso afeta o número de ocorrências em uma organização. Porém, ele é muito pouco difundido, principalmente para os profissionais que não são da área de segurança, quais são as ferramentas e as formas que podem ser utilizadas para iniciar esse processo de mudança de cultura, né? Quais os caminhos que a gente deve seguir. Então, nesse TED Talk, eu busco apresentar de maneira direta e prática qual é o caminho para que sejam dados os passos iniciais para a gente ser agente de mudança, realmente agente de mudança, né, na cultura de segurança do trabalho entre nossas equipes e nos meios onde nós estamos inseridos. Então, através de duas técnicas simples, eu vou buscar ensinar, né, entre aspas, como se comunicar melhor com as pessoas e como isso vai fazer a sua credibilidade, a sua liderança e o respeito seja aumentado entre a sua equipe. Tá? Bom, vamos falar um pouquinho sobre a evolução de segurança, né? A preocupação em evitar falhas, incidentes e acidentes, ela vem acompanhando a humanidade em toda a sua trajetória, né? Esse conceito ele se transformou ao longo da história, na medida que a sociedade também foi se tornando mais complexa, né? Então, durante muito tempo e até a década de 80, a gente teve a chamada era da tecnologia, né? Onde os seres humanos eles eram entendidos como parte de uma engrenagem, uma peça do processo, né? Então, era comum que as análises de acidentes elas fossem focadas na busca de culpados, né? Já que as pessoas elas eram parte do processo e eram a parte mais frágil desse processo. A partir da década de 80, iniciou, então, a era dos fatores humanos, onde os seres humanos eles não são mais vistos dessa forma, né? Mas são ainda perigos que precisam ser gerenciados e controlados, né? Então, o comportamento das pessoas é perigoso e, em virtude disso, precisa ser controlado através de treinamentos, regras, gestão de conformidade, auditorias, enfim. É uma cultura bastante baseada ainda em regras, né? E aí, já próximo ao início dos anos 2000, surge uma era que a gente chama de era de gestão de segurança, né? Onde o pensamento é focado em sistemas de engenharia, trazendo uma perspectiva de que os seres humanos não são o problema, e são parte da solução desse problema, né? E aí, atualmente, muito se discute sobre a era da complexidade cognitiva, onde as pessoas são vistas literalmente em toda a sua complexidade, né? Buscando entendê-las. Nesse sentido, a gente desmembra aí algumas das novas visões de segurança inseridas dentro dos conceitos da complexidade cognitiva, né? E aí eu trago para vocês um resumo de todas essas visões e do conceito que elas trazem, né? Então, nesse sentido, o olhar ele está muito mais voltado para aquilo que está dando certo, né? Entender o porquê as coisas dão certo e, a partir daí, aprender e replicar isso. Diferente do Safety One, onde o foco da segurança era para que o número de eventos indesejáveis seja reduzido, o Safety Two ele busca assegurar que o número de eventos desejáveis seja progressivamente mais elevado. Então, é preciso entender que erros são normais, assim como trazido pelo Saulo. Os acidentes acontecem, né? Mas a grande sacada aí é de estar preparado para que, quando esses acidentes ocorram, a gente conseguir estar preparado e lidar melhor ali com as consequências, reduzindo os danos, né? Então, o negócio é melhorar os níveis de prevenção do que pode dar errado. A gente vê também uma visão de segurança chamada HOPE, ou desempenho humano organizacional, né? E ele é aplicado com foco direcionado sobre aprendizagem, principalmente em aprender com erros. Algo que não é muito comum, né? Principalmente dentro das indústrias, né? É muito difícil as pessoas aceitarem o aprendizado a partir do erro. Eles veem o erro como um problema.
Então, é bastante importante a gente entender isso. E para que a gente aprenda com o erro, é preciso que a gente ouça as pessoas, converse com as pessoas, abra a oportunidade, né, para que elas tragam as informações. Da mesma forma, o Safety Differently, ele propõe que a segurança ela não é a ausência de acidentes, mas sim a presença da capacidade de atuar em diferentes variações, né? Então, as pessoas elas não são o problema, que precisam ser controladas, mas são potenciais que podem ajudar a construir as soluções. E para que elas nos ajudem, mais uma vez eu reforço a necessidade de a gente dar voz e dar escuta a elas, né? Isso é fundamental. Falando ainda sobre escutar, né? Eu trouxe ali, dentro das novas visões de segurança, 2 pontos que falam sobre isso, né? Sobre a importância de se escutar. E Thomas Krause, que foi um psicólogo que atua em segurança do trabalho por mais de 35 anos, ele fez uma publicação chamada 7 Insights em Liderança de Segurança, e ele traz algumas competências fundamentais aí para que um líder seja reconhecido como um líder de segurança. A primeira delas é a visão, a segunda é credibilidade, a terceira é ação orientada, a quarta, o reconhecimento e feedback, a quinta, responsabilidade por resultados, a sexta, colaboração e a sétima, comunicação. Vejam, dessas 7 habilidades, 5 delas estão voltadas à escuta, a você ouvir as pessoas, dar voz a elas e ouvir. Por exemplo, como que eu vou ter credibilidade se eu não ouço as pessoas? Como eu vou dar um feedback adequado se eu não ouço corretamente as pessoas? E assim sucessivamente. Nesse sentido, eu trago para vocês 2 técnicas básicas, conforme eu me comprometi lá no primeiro slide, de como mudar a visão de segurança de uma forma prática, ouvindo. Então, Carl Rogers e Richard Farson trazem aqui, lá da década de 50, uma técnica chamada escutativa, que prevê o seguinte: atenção plena a outra pessoa enquanto você estiver ouvindo, então a qualidade da presença, né, demonstrar-se realmente disponível para ouvir. A conexão é fundamental, você não tem que estar ouvindo pensando no que você vai responder, né, você tem que estar conectado e ser empático ali, se colocando aos olhos da pessoa. Fazer perguntas para que você reforce o seu entendimento, né, para que você perceba se realmente você está entendendo o que a pessoa está transmitindo. Sinalize de forma gestual, com a sua cabeça, né, acenando, para que você também demonstre que você está atento àquilo. Sintetize depois, ao final da explanação da pessoa, sintetize para você perceber se realmente você entendeu o que foi passado, ofereça feedback e seja sempre gentil nesse processo. Uma outra teoria aí, uma outra forma de desenvolvimento da escuta é a teoria do U, né, proposta por Otto Scharmer. Nesse conceito, ele elenca 4 formas de escuta. A escuta de downloading, que é aquela onde você está ouvindo a pessoa, mas você não está prestando atenção, você já está fazendo julgamento, você já tem que... Poxa, de novo, essa pessoa trazendo essa informação, que saco isso, enfim. Você só está ouvindo, mas não está escutando, né? Enfim, um segundo seria a escuta factual, onde você já tem a mente um pouco mais aberta, né? Você consegue escutar e perceber assim que o que ela está trazendo e te dizendo é diferente daquilo que você está acostumado e merece um ponto de atenção. O segundo é a escuta empática, e aí já com o coração aberto, quando você escuta e tenta entender o ponto de vista dele, então a empatia mais praticada aqui, né? E fazer uma conexão emocional com essa pessoa, entendendo os motivos, os porquês. E, por último, a escuta generativa, né? Onde você está com a vontade aberta, né? Com a mente aberta. E aí é bastante interessante, porque quando você está nesse nível bastante evoluído de escuta, muitas vezes você não precisa nem falar, né? A pessoa ela já começa a ter insight, as fichas já começam a cair conforme ela vai falando. Bom, nesse sentido, eu queria dizer para vocês que ouvir, ele é um sentido, né, um dos nossos sentidos que já nasce com a maioria das pessoas, diferente do escutar, que é uma habilidade que precisa ser desenvolvida para nós
que trabalhamos principalmente em segurança do trabalho e com equipes. Então, através da aplicação técnica dessas técnicas, duas técnicas de escuta que eu demonstrei aqui sucintamente, você certamente irá observar mudanças com relação às pessoas que você convive. Então, eu desejo aqui que você pratique isso imediatamente e te desejo uma boa sorte nessa viagem. Obrigado, é isso aí.